Bom dia a todos os irmãos, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu convido a todos que nessa manhã estejam abrindo suas Bíblias na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo de número 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, leremos do versículo 15 ao versículo de número 21. Efésios 5, 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aos Teus pés, Senhor, e rogamos a mediação do Teu Santo Espírito, para que venha iluminar as nossas mentes, para que venha quebrantar os nossos corações, para que então, uma vez compreendendo e amando as Tuas palavras, as pratiquemos, ó Pai, com afinco, com dedicação, com verdade, ó Pai, com profundidade, todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Algumas vezes vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Nós agimos como se tivéssemos todo o tempo disponível. Mas, na verdade, não o temos. Nesse mundo, a palavra do Senhor até nos recorda, por exemplo, em Eclesiastes 7:2, o sábio ali fala: eu prefiro a casa do luto, porque ele realmente nos lembra da nossa perenidade. No Salmo 90, versículo 2 fala: tudo passa rápido, a nossa vida passa rápido. E certa vez um pai entregou uma moeda ao seu filho e disse: meu filho, essa moeda é como se fosse sua vida, você pode gastá-la do jeito que você quiser, meu filho, mas você poderá fazê-lo uma só vez. Você pode gastar a sua vida, mas poderá fazê-lo uma só vez. Como nós temos gastado a nossa vida? Nós usamos o nosso tempo segundo o valor que atribuímos a cada aspecto da nossa vida. Nós estabelecemos prioridades segundo aquilo que nós desejamos, que nós amamos. Nossa agenda é baseada nisso. Empregamos tempo, dinheiro, esforços, às vezes para assistir um jogo de futebol. Agora está na época da Copa. Não é errado assistir um jogo de futebol, mas infelizmente muitas vezes nós não temos tido a mesma alegria, a mesma disposição ao ter comunhão com o Senhor, a mesma disposição em estarmos com os nossos irmãos de Cristo. E assim nós vemos uma inversão de valores. Do alegrei-me quando me disseram o quão bom e agradável. Vemos, infelizmente, que isso tem afetado as nossas vidas. Segundo John Stott, o tema dessa carta é a nova sociedade criada por Deus em Cristo. E essa palavra em Cristo, essa expressão, é o tema, é a chave dessa carta, para que nós entendamos. Antes, aquelas pessoas, ali os Efésios, e nós também, antes nós andávamos nas vaidades, nós andávamos nos nossos próprios pensamentos, mas agora nós andamos em Cristo. A ordem de Paulo é a respeito da nossa forma de andar, não segundo o mundo, a carne, o diabo, não conforme os ímpios, os pagãos, mas de modo digno da vocação que recebemos de Deus. E Paulo nos alerta: vede prudentemente como andais. E o andar aqui
é a respeito realmente da nossa vida, como temos conduzido a nossa vida. Mas como o cristão deve viver, afinal de contas? Em primeiro lugar, usando sabiamente o seu tempo. Verso 16, remindo o tempo porque os dias são maus. E o remir o tempo aqui significa aproveitar plenamente as oportunidades. Nesses tempos difíceis e cada vez mais apressados, devemos saber aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, porque os dias são maus. Existe um livreto intitulado A Tirania da Pressa. Ele diz o seguinte: não deixe o que é urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Muitas vezes nós corremos atrás e achamos que muitas coisas são urgentes, mas o que realmente é importante em nossas vidas? Em nossos dias não falta o que é urgente, correrias, um vai e vem frenético, que desvia os nossos olhares daquilo que realmente é essencial, daquilo que realmente deveríamos colocar como mais importante em nossas vidas. E nós sabemos muito bem, nós decoramos, mas quando é para colocar em prática, nós nos deixamos levar pelo tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas Ele nos tem provido de todas elas. Mateus 6,33 nos lembra disso. E o Senhor estava falando da ansiedade, das correrias, do desejo de ter, de possuir. E o Senhor fala: pare, busque a mim, eu tenho cuidado de vocês. Vocês não são ímpios, vocês são filhos. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo, mas as pessoas sábias sabem aproveitar melhor o tempo. Precisamos usar melhor o nosso tempo. Quantos de nós, na pressa de atender às várias atividades, deixamos para trás nossos filhos, nossos cônjuges e principalmente a nossa comunhão com Deus? O que eu já vi demais, muitas pessoas vêm à igreja, frequentam a igreja e ficam assíduas ali, pedindo às vezes um emprego, mas quando recebem do Senhor o emprego, somem da igreja. E isso é triste. E a gente dá vontade de começar a pedir a Deus: Senhor, faz ele perder o emprego, para que ele volte novamente à tua comunhão, porque será a bênção. Em segundo lugar, como o cristão deve viver? Em segundo lugar, procurando compreender a vontade do Senhor. Verso 17: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos torneis insensatos. Insensato, um dos melhores exemplos de insensatez é Nabal, está lá em 1 Samuel 25. Dele se diz que era uma pessoa, um indivíduo depravado moralmente, irresponsável espiritualmente e insensível socialmente. Sobrou nada, né? O insensato apresenta estupidez no agir, e isso é resultado de não compreender a vontade de Deus para si. Mas o sábio, porém, ao contrário do insensato, procura compreender qual a vontade do Senhor para ele. Os cristãos se tornam sábios quando valorizam o conhecimento da palavra de Deus. Afinal, nela, o Senhor revela a sua vontade para as nossas vidas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em nossos dias percebemos cristãos que conhecem cada vez menos da palavra de Deus, e por isso são levados por todo e qualquer vento de doutrina. Por isso muitas das vezes se apegam meramente ao emocional e são levados. Mas não deve ser assim. Essas pessoas, infelizmente, às vezes têm se apegado a coisas sem valor, a coisas que não têm valor eterno, por conta desse desvio, desse desprezo para com a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, como o cristão deve viver? Em terceiro lugar, deixando-se encher com o Espírito Santo. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O excesso de vinho leva a pessoa ao desequilíbrio, à perda do domínio próprio.
E esse tipo de vida joga coisas fora, como a pureza, como a moralidade. Mas os cristãos são diferentes. O que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é estar sobre a influência do Espírito. A ordem é: não fiquem sob a influência do vinho, não fiquem descontrolados, não fiquem realmente sem a moralidade, nessa impureza, mas sofram a doce influência do Espírito Santo, vivam segundo essa influência. Como podemos nos encher do Espírito Santo? Não é um líquido, nós sabemos, é uma pessoa da Trindade. Não deve ser buscado também como uma bênção, ou algo que se recebe em uma reunião e pronto. Eu recebi o Espírito Santo. Sim, mas você tem que ter uma vida com Ele. E aí o encher com o Espírito Santo, então nos leva a palavra: deixai continuamente o Espírito Santo encher-vos. Não é uma reunião e pronto, não é uma oração e pronto, mas é uma vida debaixo da santa autoridade do Senhor. A evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito é moral e reside no fruto do Espírito. Não é nada absurdo, não é nada uma coisa anormal, não. A vida cheia do Espírito. Paulo descreve as consequências da plenitude do Espírito. São elas: comunhão, verso 19, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Também adoração, verso 19, entoando e louvando de coração no Senhor. Gratidão, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Submissão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não tem nada de espetacular, mas tem algo de maravilhoso. Uma vida moldada pelo Espírito Santo, uma vida que se alegra em ter comunhão, uma vida que se alegra em ter submissão, uma vida que se alegra em louvar, em adorar ao Senhor todos os dias. E 3 perguntas nos ficam aqui para ser respondidas. Temos sido sábios com o tempo que Deus tem nos concedido, ou temos desperdiçado com o que é passageiro? Temos procurado compreender a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras? Temos meditado nessas Escrituras dia e noite? E a terceira pergunta: temos estado cheios do Espírito ou de nós mesmos? O eu que deve estar sobre nós não é o eu quero, o eu sou, o eu posso. Na verdade, para seguir a Cristo tem que se negar. Negue-se a ti mesmo, porque o eu sou é então aquele que guia e que orienta as suas ovelhas. Concluindo, Efésios 5, versículo 1 e 2, Paulo fala: para que sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andando em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Portanto, e é o portanto que nós vemos no versículo 15, usemos sabiamente o nosso tempo. Procuremos sempre compreender a vontade de Deus e deixemos-nos viver sempre sobre a doce influência do Espírito Santo.